Vamos lá. Mostrando aqui na prática um caso onde a abstração utilizando classes abstratas ajudam a resolver problemas, ajudam a modelar um sistema melhor. Então, aqui eu tenho uma classe livro, tá? Ele tem título nessa classe, ele tem um tipo de livro aqui, que é um enum, e esse enum tem livro tipo, sendo livro físico ou digital, beleza? Isso aqui eu já mostrei em outros vídeos, tá? Esse exemplo, mas para reforçar o exemplo. E aí, beleza, tem um tipo, que é um enum, e tem um título, beleza? Como que eu vou utilizar essa classe livro? Vamos supor que eu tenho aqui um tipo de processamento que vai tratar sobre a compra desses livros, né? Isso aqui é uma simulação apenas do exemplo. Então aqui eu estou criando um novo livro, então eu quero comprar o livro 1, que esse livro 1 é um livro físico, ok? Só que tem um problema, na minha regra de negócio, né, no fluxo que eu estou fazendo aqui para comprar esse livro, depende, se ele for um livro físico, eu tenho que enviar para a casa da pessoa. Se for um livro digital, eu tenho que enviar por e-mail. Então essa é a minha regra de negócio. E qual é o problema de eu modelar um livro dessa forma, utilizando um enum que tem um tipo aqui e tudo mais? Quando eu vou utilizar esse tipo de classe criada dessa forma, sendo que ela é uma classe só, mas ela já me dá indícios que ela tem comportamentos diferentes pelo modo que eu estou utilizando aqui, né? Por causa que ela tem um tipo lá que é físico ou digital. Então posso tanto fazer com if ou com switch case, só que sempre que eu utilizar esse recurso de livro, eu tenho que fazer esse tipo de condicional aqui. Então, para saber se vai ter frete ou não, para saber para onde vai ser enviado ou não, para saber se eu preciso enviar por e-mail ou não, etc, etc. Eu sempre vou ter uma repetição de estruturas, de condicionais aqui, por causa que a origem dessa minha classe, ela por definição, ela é uma só, mas ela tem dois comportamentos, porque ela leva uma flag, que no caso aqui é um enum, que diz que ela pode ter dois tipos. Como que a gente resolve isso? Eu vou comentar esse código aqui, que é da classe. A gente cria outra estrutura aqui, tá? A gente cria uma classe abstrata. Então a gente abstrai essa definição que um livro pode ter vários tipos, que os tipos são físico, digital, e a gente fala que ele é só um livro, né? A gente reduz esse grau de detalhe dele, então a abstração vira um livro só, e o livro, o que é comum para um livro ter? É o título do livro, nesse meu caso. Não, o tipo do livro, nesse caso, não quero que seja comum, tá? Não é algo comum entre os tipos, ok? Eu vou utilizar de outras estruturas para definir esses tipos diferentes. Então, eu criei uma classe abstrata aqui, falando que a única propriedade comum é o título, e que eu quero ter um método comprar, tá? Que vai adicionar comportamento a essa minha classe. Só que perceba que esse método é um método abstrato. Então eu estou jogando a responsabilidade de implementar isso aqui para quem herdar, né? Para quem detalhar mais essa minha abstração. Para quem vier aqui e falar, beleza, eu quero ser um tipo específico de livro. Então, aí sim ele vai obrigar. Beleza, já que você quer ser um tipo específico de livro, então você é obrigado a implementar um método comprar aqui. E detalhe, classes abstratas, eu não consigo instanciar uma classe abstrata, justamente porque ela é uma abstração. Ela não foi feita para ter comportamentos, tá?
ela conseguir virar um objeto em si, porque ela é uma abstração, ela é apenas uma definição do que algo pode ser, ok? E aqui, se vocês verem no código que eu estava usando, como eu comentei lá e agora é uma classe abstrata, eu já não consigo dar um new mais no livro, ok? Não consigo criar um objeto do tipo livro, porque ele é uma abstração. Beleza, agora vocês me perguntam como que eu vou tratar o livro digital e o livro físico, sendo que agora eu só tenho uma abstração. Então, agora você começa a detalhar criando classes que detalham isso. Classes que se utilizam dessa abstração para implementar apenas as coisas específicas, as coisas que mudam entre elas. Então, no caso de um livro físico, eu criei uma classe diferente, livro físico, que herda de livro. Ela aproveita desse título, que é uma propriedade lá do meu livro, da minha abstração, que está aqui. Então, ela faz uso de coisas em comum, né? Ela não ignora isso. E aí ela é obrigada a implementar o método comprar, porque está lá na minha abstração também. Então, aqui no caso, só para efeito de exemplo, vai ter uma implementação aqui. E quando o livro for físico, ele vai ser enviado para a sua casa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma classe livro digital, que ela tem as mesmas coisas aqui, mas quando ela implementar o comportamento de comprar, o livro será enviado por e-mail. Então perceba que eu separei isso em comportamentos que são comuns a uma abstração, só que o que é comum para essa abstração livro é apenas a assinatura do método comprar. Quem vai implementar o conteúdo deles são as classes, beleza? E como que isso facilita a minha vida na utilização? Agora você vem aqui e você não tem mais esse trecho de código. Você simplesmente tem isso aqui. Livro, eu vou criar um livro do tipo do livro que for comprado. Então, se foi comprado um livro físico, vou instanciar um livro físico, se não, vou instanciar um livro digital. E isso pode vir de várias formas, dependendo de como você está consumindo isso aqui. Obviamente que eu estou criando um new aqui só porque é um console application, é um exemplo bem simples. Mas a questão é que mesmo criando livro físico, né, que é um detalhamento da minha abstração, eu consigo transformar ele no tipo base, que é o tipo da minha classe abstrata, livro. E aí eu posso utilizar todos os comportamentos que foram definidos de forma abstrata na minha classe livro e chamar aqui, ó. Por mais que o livro correto seja do tipo livro, ele tem o método comprar. Então eu consigo simplesmente chamar. E quando eu chamar esse comprar, ele vai verificar, beleza, comprar é um método que eu tenho na minha abstração livro, só que não tem nenhuma implementação. Por isso que ele precisa do tipo específico instanciado. Se for livro físico, o comprar vai direcionar para o livro físico. Se for um livro digital, aqui ele vai redirecionar para o comportamento da classe livro digital. Beleza? Então perceba como simplifica e muito a utilização de abstrações no nosso código. Beleza? Aqui o exemplo sendo a abstração utilizando uma classe abstrata mesmo.